Hoje vim falar sobre documentação para migração para o Paraguai. E nós temos algumas formas de fazer essa documentação. As duas principais são fazendo sozinho pelo Migramóvel. Você também pode fazer sozinho dando entrada no país, aí seria por Assunção, ou você pode fazer por assessoria. Hoje eu vim explicar para vocês a minha opinião sobre a questão de fazer por assessoria e sobre a questão de fazer pelo Migramóvel. Como vocês sabem, nós já demos entrada na nossa documentação no Paraguai, na nossa cédula paraguaia, e a minha família, como eu já falei para vocês, ela é muito grande. Nós optamos para quem iniciar esse processo foi o meu esposo. E eu vim contar aqui para vocês como foi a nossa experiência no último Migramóvel que a gente participou. E dar algumas dicas para você que vai participar do Migramóvel agora em novembro. Depois eu vou colocar a data aqui específica que vai ter o Migramóvel agora em novembro. E eu vou dar algumas dicas para vocês. Algumas coisas que falaram para nós fazermos que hoje eu faria diferente pelo Migramóvel. Quando nós fomos fazer a nossa documentação pelo Migramóvel, nós fomos orientados de que se nós dessemos entrada na documentação nos 2 primeiros dias, o Migramóvel ele funciona durante uma semana. Então, se a gente desse entrada nesses 2 primeiros dias, a nossa chance de ter a documentação no sábado seria 100%. E não foi o que aconteceu. Nós fomos indicados de chegar lá numa segunda-feira, né, do início da entrada no início na segunda-feira, e até o sábado esse documento sairia. Porém, nós fomos para o Paraguai num domingo, né? Então a gente chegou no domingo e a gente foi na segunda para resolver as documentações e as autenticações que teriam que ser feito lá no Paraguai. Isso atrasou muito, porque nós descobrimos depois que a gente não precisaria fazer a autenticação desses documentos dentro do Migramóvel, que tinha filas irrisórias, enormes. Então, nós poderíamos ter feito toda essa autenticação fora do Migramóvel. Ali em volta mesmo existe escribania, que seria o equivalente ao nosso cartório. Então, a gente poderia ter feito toda essa documentação fora e não ter pegado toda aquela fila no Migramóvel. Então, eu indico para vocês não chegarem lá na segunda-feira. Cheguem antes, cheguem na sexta-feira. E aí vocês já resolvam todas as documentações e autenticações que têm que ser feitas no Paraguai. Façam na sexta-feira, para quando chegar na segunda, você já está com o documento em mãos. Algumas pessoas que estavam lá no Migramóvel também fizeram uma coisa que nós poderíamos ter feito se tivéssemos sido orientados antes, não fizemos. Algumas pessoas foram até a Assunção para poder dar entrada na Interpol. E elas conseguiram esse documento da Interpol no mesmo dia. Então, também acho que vale a pena. Se você chegar lá numa sexta-feira, faz a autenticação dos documentos e vai até a Assunção, tá? E aí, em Assunção, você já pede seu Interpol. Ele vai sair no mesmo dia. Então, você já vai chegar lá no seu Migramóvel com o seu Interpol pronto e com as suas autenticações já pronta. A única coisa que você vai precisar fazer vai ser dar entrada na Polícia Nacional, que também tem alguns lugares que você consegue dar essa entrada, mas aí ela é mais fácil, você só vai pegar uma fila. Uma segunda dica muito importante também, que graças a Deus eu e minha esposa a gente foi junto, e isso é muito importante. Se você puder ir de 2 pessoas, vai facilitar muito a sua vida, porque as filas são gigantescas, são imensas. Então assim, vá preparado para ficar na fila por pelo menos 6 horas. Assim, são muitas horas. Então, o que acontece? Uma pessoa pode pegar uma fila, por exemplo, a pessoa que vai dar entrada na fila da Polícia Nacional, enquanto a outra pessoa fica na fila da entrega de documentos geral. Então, vocês se dividem. Enquanto uma está ali na entrega da geral, a outra está na Polícia Nacional. Pegou o certificado da Polícia Nacional, a Interpol e as certificações você já tem. Corre lá, certifica. Muitas vezes vale a pena você sair do Migramóvel e voltar lá na escribania para poder autenticar e volta para a fila de novo. Enquanto você foi fazer esse processo de ir até a escribania para poder autenticar, a outra pessoa já está lá na fila geral. E aí você volta na fila geral. Eu acredito que você seguindo esses passos, você consegue sim entregar a sua documentação no primeiro dia. Mas, infelizmente, nós não tivemos essas informações quando nós fomos, né? O último Migramóvel tinha sido com muito menos pessoas do que o que a gente participou. O que a gente participou
Depois nós tivemos a informação que foram mais de 2.000 brasileiros que estavam dando entrada na documentação. Então foi muito árduo, a gente teve que voltar lá 3 vezes. Então a gente foi, na segunda-feira, a gente foi fazer algumas autenticações que a gente fez até lá em Foz, porque como eu sou aqui de São Paulo, aqui em Caraguá especificamente, que é o cartório aqui da minha cidade, para você fazer apostilamento de AIA, estava custando R$180. E lá em Foz do Iguaçu estava R$60. Então, assim, não tinha nem comparação. Então, nós optamos por fazer o nosso apostilamento em Foz. Então, na segunda-feira, nós fomos em Foz para poder apostilar ainda os nossos documentos que não estavam apostilados, fazer as cópias para depois ir fazer as autenticações. E aí a gente ficou nas filas do Migramóvel para fazer as autenticações. E foi aí que a gente descobriu, com pessoas que estavam lá já, na verdade foi até um assessor que contou pra gente que na verdade compensava muito mais você fazer a autenticação fora do que lá no Migramóvel. E a gente foi fazer essa autenticação fora, só que nisso a gente já tinha perdido muito tempo, tínhamos ficado na mesma fila, sendo que um podia ir para uma fila, o outro podia ir para outra. E aí a fila era gigantesca, nós não conseguimos entregar a nossa documentação no primeiro dia. Então nós fomos pro segundo dia, que também foi um caos, e aí a gente conseguiu no segundo dia tentar dar uma entrada na Interpol. Então a gente, quando chegou na vez do meu esposo, encerrou. Então assim, ele tinha sido o último da fila, né? De quando encerrou, ainda tinha uma fila gigantesca atrás. E aí no terceiro dia foi quando a gente conseguiu dar entrada na Interpol, a gente já estava com o da polícia, e aí a gente conseguiu entrar na fila geral para poder entregar os documentos. Aí o que aconteceu? Eles fizeram toda a autenticação de todos os documentos que precisava e eu fiz o check-in de todos os documentos que precisava. Quando chegou na vez do meu esposo, no terceiro dia, quando chegou na vez que ele já estava lá dentro, nós vimos que faltava um carimbo. Então, quando o pessoal foi fazer o carimbo, foi fazer a autenticação, faltou um carimbo. É muito importante, gente, que vocês verifiquem toda a documentação, veja se tá tudo certinho, porque quando chegou lá, faltava esse carimbo. Só que o pessoal da escribania já tinha ido embora, porque dava umas 5h30, mais ou menos, no máximo, eles já iriam embora, eles já fechavam. Então, o pessoal ainda continuava com o atendimento lá dentro, porque o atendimento ia só até às 5, né? E aí, lógico, se prolongava. O mais cedo que a gente saiu de lá foi 6h30 da tarde. E aí, ele lá dentro, a gente não conseguiu mais autenticar, porque a escribania já estava fechada. Então, nós tivemos que voltar pelo 4º dia, né? E aí, no 4º dia, a gente já estava com todas as documentações, tudo ok, a gente foi bem cedo. Isso, gente, a gente estava chegando lá todos esses dias, uma média de 3 horas da manhã, tá? Entre 2h30 e 3 horas. Eu indico para você, vá no primeiro dia com todas essas documentações já autenticadas, tudo certinho, da forma que eu expliquei para vocês. Vai na sexta primeiro, resolve todas essas documentações. Na segunda, esteja com todas elas na mão. Cheguem de madrugada. Pode chegar lá 2, 3 horas da manhã, porque as filas são gigantescas. Então, quanto mais cedo você chegar, mais rápido você vai ser atendido. Foi bem sofrido. No 4º dia, a gente conseguiu entregar toda a documentação, só que aí não saiu no sábado até mesmo, porque quando a gente finalizou todo o processo, já era na quarta-feira. Então, nós voltamos, né, porque a gente tinha que voltar, a gente voltou embora para o Brasil. E aí, eu consegui fazer uma amizade lá, graças a Deus. Então, conheci uma das estudantes lá da faculdade. E aí, ela deu continuidade para mim, porque teria que pegar esse documento da Interpol, que não saiu esse documento da Interpol, só iria sair na segunda-feira. Por isso que eu falei para vocês, compensa sim em Assunção fazer a sua documentação da Interpol, porque você já fica com ela. Como eu não estava com a documentação da Interpol, eu não consegui finalizar. A sorte que eu conheci essa menina, paguei a parte para ela, e aí ela fez essa assessoria para mim. Então, basicamente, ela foi a minha assessora. Ela terminou de fazer esse trâmite, de pegar o documento da Interpol para levar até o Migrações para poder sair o documento. Isso, gente, é só a primeira parte do documento, tá? Então, agora, meu marido vai voltar em novembro, agora mês que vem, no final de novembro já, para ele poder dar entrada nessa segunda parte. Seria interessante se a gente fosse realmente no Migramóvel, porém, como o Migramóvel está muito em cima, não vai dar tempo.
Nós temos alguns eventos aqui também, casamento e tal, de familiares, então a gente não vai conseguir estar lá no Migramóvel. Então ele optou por ir no final de novembro. E aí ele vai no final de novembro para poder dar continuidade nos documentos. Gente, se você quer fazer sozinho, se organize. Dá para fazer sozinho, sim. A sua economia é gigantesca porque a assessoria ela cobra caro, sim. Tá? Ela não cobra valor simbólico, ela cobra caro. Mas é porque realmente o serviço é estressante. É muita gente. Então, assim, se você não gosta de fila, não gosta de muita gente, pague uma assessoria. Vai ser a melhor coisa. Porque você paga a assessoria, você só vai até o local que você tem que ir, assina o que tem que assinar e pronto, acabou. Agora, se você quiser fazer sozinho, se você fizer organizado, você não vai precisar passar por tudo isso que nós passamos. E muita gente passa, tá, gente? Não foi só com nós que aconteceu isso. Teve muita gente que sofreu lá por falta de informação. Até por isso que eu vim fazer esse vídeo para você. Se você vai participar do Migramóvel, eu vim trazer essas dicas para você que com certeza vai facilitar bastante na hora da sua documentação. E aí, se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim. E se você vai participar do Migramóvel, depois que passar aí o Migramóvel, conta aqui pra mim como é que foi a sua experiência e se as minhas dicas te ajudaram. Dá um likezinho aí, gente, e segue. Eu vou vir aqui com bastante informações sobre o Paraguai, toda a minha experiência, tá? Tudo isso que eu vim falar pra vocês é a minha experiência. Todas essas são as minhas experiências. Então eu trouxe pra vocês se vale a pena ou não vocês fazerem com assessoria ou fazer pelo Migramóvel. E, na minha opinião, vale a pena sim você fazer sozinho pelo Migramóvel. Com essas dicas que eu te dei, vai facilitar bastante. Por mais que foi bem sofrido, tudo isso foi uma experiência e nós aprendemos. Então, eu trouxe aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aí, gente, compartilha, dá um like, me segue. Eu vou trazer bastante informações agora sobre o Paraguai, da minha vivência, da minha vida. Então, eu vou trazer para vocês, eu sou da área da estética, vou pesquisar como que é essa área quando eu chegar lá e trago tudo para vocês. Beijo!